Um ataque histórico e imprevisível balançou o coração de Roma em 70 anos antes do nascimento de Cristo. Embora não fosse composto apenas por escravos, esse exército reuniu mais de 90 mil soldados, que eram comandados por um guerreiro feroz, inteligente e muito hábil, cujo nome era Espartacus. A história de Espartacus e seu exército mostram com perfeição como a enxurrada de escravos que havia inundado o Império Romano criou um desequilíbrio social de proporções bíblicas. Sem saber, os romanos tinham plantado a semente de seu próprio pesadelo, embora no fim das contas tenham conseguido acabar com ela. A revolta de Espartacus só se tornou possível porque Roma, nos 2 séculos anteriores ao nascimento do guerreiro, havia se tornado a absoluta da bacia do Mediterrâneo. Numa série de conquistas envolvendo basicamente o Império de Cartago e as regiões dominadas por macedônios e gregos, Roma incorporou vastos territórios, muitos deles ricos em solos férteis e recursos agrícolas. Além disso, no mundo antigo, os derrotados nas guerras tradicionalmente se tornavam escravos. Depois de vencer meio mundo em batalha, Roma deixou de ser uma civilização formada basicamente por homens livres e pequenos proprietários de terras, para se tornar a dona de uma multidão de escravos. O problema, porém, não era só o desequilíbrio demográfico. A mão de obra servil favoreceu os grandes proprietários de terra, que passaram a adquirir as pequenas propriedades dos camponeses livres por meios legais ou ilegais. Assim, a zona rural da Itália estava lotada de sem-terra e pequenos agricultores empobrecidos e encurralados, um fator que acabaria favorecendo Espartacus e seus comandados. Nas 3 ou 4 décadas que precederam a revolta do gladiador, a situação explosiva criou outros levantes no campo italiano, em especial na recém-conquistada Sicília. Embora a principal vantagem econômica de incorporar tantos escravos ao império fosse seu emprego na agricultura, havia um contingente, digamos, diferenciado de cativos. Alguns se tornavam servidores domésticos ou, no caso de certas mulheres, literalmente escravas sexuais de seus amos. Mas, entre os mais apreciados pelos romanos estavam os escravos destinados às lutas de gladiadores, uma das formas mais populares de entretenimento público no império. As lutas, ou ludi, jogos, em latim, como eram mais conhecidas na época, quase sempre comemoravam grandes triunfos militares. Os que tomavam parte dos combates nem sempre recebiam treinamento especial. No entanto, lutadores com potencial para conquistar as multidões eram muito procurados e logo eram incorporados a academias especiais, onde eram treinados e recebiam até certa dose de regalias. Foi justamente no estabelecimento desses, mantido por um sujeito chamado Lentulus Batiatus, em Capua, sul da Itália, que Espartacus e seus companheiros originais viviam. A maioria dos autores greco-romanos dizem que Espartacus era um nativo da Trácia. Parapiano, escritor contemporâneo de Plutarco e originário de Alexandria, no Egito, ele teria lutado contra os romanos e foi feito de prisioneiro. Os trácios eram famosos por seu espírito de luta e, em certo sentido, até selvageria. O fato é que Espartacus tinha pelo menos uma virtude: a iniciativa. No ano 73 a.C., ele se tornou o cabeça de uma fuga envolvendo 78 escravos. Os gladiadores, que haviam sido severamente maltratados, saíram de seus aposentos e dominaram os guardas com cutelos e artefatos roubados da cozinha, relatou o historiador romano Plutarco. Depois de escalar as paredes da escola, os escravos tiveram a sorte de encontrar uma carroça transportando armas de gladiadores para outra cidade. O pequeno bando, de repente, se tornou uma força de combate perigosa. O mentor da revolta, de acordo com as fontes, foi Espartacus, compartilhando o comando com 2 gauleses, Crixus e Onomaus. O triunvirato invadiu o campo, aterrorizando proprietários de terras no exuberante distrito agrícola da Campânia. Trabalhadores do campo e escravos domésticos, muitos armados com ferramentas agrícolas e utensílios de cozinha, declararam sua própria liberdade, juntando-se aos gladiadores. À medida que a notícia da insurreição se espalhava, Espartacus liderou sua força pelas encostas do Vesúvio, um vulcão adormecido. As autoridades romanas demoraram para se dar conta da gravidade da situação. Basta dizer que sua primeira tentativa de acabar com a rebelião foi mandar contra Espartacus uma força de 3.000 homens, que tinham acabado de entrar para o exército e não tinha treinamento algum. Seu líder,
Caio Cláudio Glaber se limitou a montar seu acampamento bloqueando a trilha que levava para fora do Vesúvio, achando que conseguiria fazer os gladiadores se render pela fome. Segundo relatos da época, porém, o vulcão tinha seu topo coberto por videiras selvagens, que Espartacus e seus companheiros usaram para tecer cordas, com as quais desceram pelo outro lado da montanha, atacaram Glaber por trás e aniquilaram seu exército de novatos. 2 legiões de milícia, sob o comando do pretor Publius Varinius, foram então despachadas de Roma para rastrear os insurgentes e levá-los à justiça. Sem o conhecimento dos romanos, o exército de gladiadores havia aumentado para quase 40 mil, incluindo bando de pastores que conheciam o campo e agiam como batedores. Por não conhecer o terreno, Varinius foi prejudicado por doenças causadas pelo clima úmido de outono, bem como por um surto de insubordinação entre suas próprias tropas. Talvez, ainda pior, foi sua própria recusa em considerar os escravos uma força de combate séria. Espartacus estava determinado a esmagar os romanos. Perto do Vesúvio, ele surpreendeu uma coluna avançada de 2.000 homens sob o comando de Varinius e a aniquilou. Em seguida, também derrotaram um outro tenente, Cocínius, que lhe havia impingido como conselheiro e companheiro e com grande poder. Todavia, calculando cuidadosamente suas forças e dotes e vendo que elas não podiam superar as dos romanos, levou seu exército para os Alpes. Infelizmente para os escravos, uma parte do exército, essa liderada pelo gaulês Crixus, estava cheia de confiança depois de ajudar a esmagar as legiões romanas e argumentou que a própria Roma deveria ser atacada. Levando até 30.000 homens, Crixus rompeu com Espartacus para saquear vilas e cidades vizinhas. Não considerando mais o levante dos gladiadores como um mero surto de banditismo, o Senado romano decidiu enviar mais 2 exércitos contra os escravos na primavera de 72 a.C. Comandados pelos cônsules Lúcio Gelus e Lentulus, 4 legiões romanas entraram em campo. Surpreendido pelos romanos perto do Monte Gárgano, Crixus se viu cercado. Apesar da luta furiosa, o gaulês e 2/3 de seu exército foram abatidos. Espartacus, enquanto isso, havia aproveitado bem seu descanso de inverno enquanto acampava nos Apeninos. Seus homens vasculharam a área, invadindo propriedades e cidades, principalmente em busca de cavalos. O líder de escravos esperava construir e treinar uma unidade de cavalaria para ser seus olhos, enquanto iam em direção aos Alpes. Na primavera de 72 a.C., o exército de gladiadores seguiu para o norte, perseguido pelos cônsules e suas legiões. Em 3 confrontos separados, Espartacus I derrotou Lentulus, que tentou cercar os escravos. Então Gélios e o pretor Arrius, que recentemente havia matado Crixus e seus gauleses. Avançando para os Alpes, Cassius, pretor e governador da Gália, enfrentou Espartacus e seu bando, com um exército de 10.000 homens. Travou-se um grande combate, no qual ele foi derrotado, tendo perdido muitos soldados e conseguido salvar-se a muito custo e às pressas. Surpreendentemente, Espartacus escolheu liderar seus escravos de volta à Itália. Talvez um contingente de seus gladiadores preferisse saquear a península como Crixus, e Espartacus pode ter temido que uma nova divisão de suas forças pudesse ser desastrosa se as legiões romanas os perseguissem e os obrigassem a lutar. O Senado romano finalmente deu o comando militar supremo ao pretor Marcus Crassus. Crassus herdou os remanescentes das legiões de Publius Varinius, que haviam fugido no campo de batalha em seu desastroso confronto anterior com os gladiadores, além de várias legiões recém-criadas. Com 8 novas legiões sob o seu comando, Crassus perseguiu Espartacus por toda a Itália. Espartacus conseguiu entrar em contato com piratas sicilianos, pagando-lhes generosamente com ouro e tesouros saqueados de inúmeras propriedades para transportar milhares de seus homens para a Sicília, onde esperava reacender a rebelião de escravos que havia surgido ali apenas uma geração antes. Os piratas, porém, enganaram os rebeldes. Eles receberam o pagamento, mas não levaram sua frota ao ponto de encontro aprovado. Enquanto isso, Crassus percebeu que havia prendido os escravos. Em vez de enfrentar os gladiadores encurralados em uma batalha campal, ele ordenou que suas legiões construíssem uma parede através da península para cercar os inimigos e matá-los de fome até a sua submissão. Espartacus, por um tempo, ignorou a muralha romana,
procurando desesperadamente por algum outro meio de transportar seu exército. Com o inverno chegando e os suprimentos se esgotando, ele decidiu que seu único recurso era quebrar a barricada da península. O Trácio esperou por uma noite de neve e uma tempestade de inverno, quando encheu uma pequena parte da vala com terra, madeira e galhos de árvores, e abriu caminho com violência. Com os gladiadores libertos caminhando mais uma vez em direção a Lucânia, Roma entrou em pânico. O Senado autorizou o retorno de Pompeu, da Espanha, e de Lúculo de suas guerras recentes com Mitríades para apoiar as legiões de Crassus. Temendo que a glória de subjugar os gladiadores fosse conquistada por esses rivais políticos, Crassus redobrou seus esforços. Avançando em uma onda de humanidade, os escravos procuraram oprimir os romanos em grande número. Vendo Crassus em meio à confusão, Espartacus lutou para alcançar o general romano. Com as armas voando em seu redor, o Trácio quase atingiu seu objetivo, matando 2 centuriões em combate individual antes de ser cercado pelo inimigo. Todos os que rodeavam fugiram, e ele permaneceu firme em seu posto, completamente cercado, lutando valentemente e sendo retalhado. A vitória romana foi completa, quase todo o exército de gladiadores foi aniquilado. Após a batalha, o corpo de Espartacus nunca foi descoberto. Sem sepultura, assim ficou o seu corpo no campo de batalha. Não sabemos se Crassus se esforçou para descobrir o cadáver do comandante gladiador, ou se finalmente vencida a guerra, não se preocupou com esse assunto. Embora Crassus tenha recebido a vitória, suas próprias legiões dizimadas não foram capazes de rastrear todos os fugitivos. Essa duvidosa honra foi deixada para Pompeu, que havia entrado recentemente em cena. Escravos rebeldes foram caçados sem piedade em todo o sul da Itália, muitos deles lutando até serem mortos pelas legiões. Mais de 6.000 escravos foram capturados e crucificados ao longo de toda a estrada de Capua a Roma. Essa foi a história de Espartacus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo e deixe seu like para impulsioná-lo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder mais conteúdos como esse. Também estou deixando o meu Instagram na tela para quem quiser seguir e acompanhar o canal. Muito obrigado por sua visualização. É isso,